Oi, tudo bem? Quero apresentar um livro que vai nos ajudar muito nos estudos de literatura brasileira. Vocês já conhecem, ou talvez já tenham, já ouviu falar da Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos do Antônio Cândido. Livro maravilhoso. Aqui, essa edição é Ouro sobre Azul de 2013. Olha, tem uma orelha. É uma delícia para ser lido. Deixa eu mostrar aqui o Antônio Cândido. Morreu há pouco tempo, né? Com quase 100 anos já. Tinha 100 anos, né? O que esse livro trata, então? Este livro estuda dois períodos de nossa literatura: arcadismo e romantismo, considerados pelo autor decisivos para a formação do que denomina sistema literário, isto é, a articulação de autores, obras e públicos, de maneira a estabelecer uma tradição. Esta gera a continuidade que dá à produção literária o caráter de atividade permanente, associada aos outros aspectos da cultura. Este modo de ver diverge da historiografia tradicional, porque adota como critério classificatório a constituição da literatura como atividade regular na sociedade, não como expressão de algum sentimento nacional. No Brasil, sempre houve a produção de textos importantes, desde Anchieta no século XVI. No entanto, segundo o autor, só a partir de meados do século XVIII começa a ser possível falar não de obras isoladas, e sim do esboço de uma literatura propriamente dita. Portanto, seu intuito não foi estudar toda a literatura do Brasil, mas os períodos durante os quais ela adquiriu o caráter de sistema, conforme a definição acima. A partir deles, a literatura passou a ser uma instituição da sociedade, não simples ocorrência de textos, por mais importantes que fossem, mas são de fato, por exemplo, no final do século XVII, os de Gregório de Matos, inéditos até o século XIX, e os do padre Antônio Vieira, ou os de Rocha Pita, na primeira metade do século XVIII. Mas a concepção de sistema literário é a moldura não essencial do livro, embora tenha sido o que chamou a atenção dos críticos. O essencial é o estudo analítico das obras, que o autor procura abordar em leituras renovadas para o momento em que o livro foi preparado e redigido, isto é, de 1945 a 1957. Por isso, embora nos pressupostos e no tratamento geral ele proceda como historiador da literatura, o que lhe interessou mais foi atuar como crítico, de capítulo a capítulo, focalizando cada obra e procurando estabelecer a sua correlação com as demais. Do ponto de vista metodológico, a sua ambição foi mostrar que a visão histórico-cultural e o tratamento estético podem combinar-se numa concepção integradora, graças à qual são possíveis leituras mais completas dos textos, pois levam em conta tanto a sua singularidade de objetos, que devem ser tratados como se fossem autônomos, quanto a sua natureza de frutos de um processo histórico-social, no qual os homens reconhecem a sua imagem e a imagem do seu universo. Formação da literatura brasileira vem sendo editada há mais de 40 anos em 2 volumes, por vezes justapostos no mesmo tomo. Agora sai em um só, tendo o autor unificado as informações biográficas e bibliográficas, que antes apareciam no fim de cada um. Então, um livro essencial para estudo de literatura. Vou mostrar aqui os capítulos. Temos a introdução. Capítulo 1, Razão, Natureza e Verdade. Capítulo 2, Transição Literária. 3, Apogeu da Reforma. 4, Musa Utilitária. 5, O Passadista. 6, Formação da Rotina. 7, Promoção das Luzes. 8, Resquícios e Prenúncios. 9, O Indivíduo e a Pátria. 10, Os Primeiros Românticos. 11, Aparecimento da Ficção. 12, Avatares do Egotismo. 13, O Triunfo do Romance. 14, A Expansão do Lirismo. 15, A Corte e a Província. 16, A Consciência Literária. Vou mostrar para vocês aí o sumário. Ou índice, né?
livraço essencial. Formação da literatura brasileira, momentos decisivos do Antônio Cândido. Um abraço, até mais. Tchau.